Na aula de hoje, nós vamos comentar dois textos da Bíblia sobre a importância do Evangelho. O primeiro texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 37. Vamos ler? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós lemos na narrativa de Atos dos Apóstolos que o texto que o eunuco estava lendo era o livro do profeta Isaías. Hoje nós sabemos que o que ele estava lendo era o capítulo 53, versos 7 e 8. É o texto que nós estamos apresentando agora. Na época em que o eunuco estava lendo, a Bíblia ainda não havia sido dividida em capítulos e versículos. Por isso que o narrador, o evangelista Lucas, ele não cita o capítulo e o versículo. A Bíblia nos diz que o eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar. E ele era superintendente da rainha Candace. Então ele era um homem de autoridade. Ele era um homem que trabalhava junto a esta rainha. E tinha uma posição de liderança ali naquele governo. E também era um funcionário, um alto funcionário de confiança da rainha, para ser administrador dos seus tesouros. Outra coisa também sobre esse eunuco é que ele tinha ido adorar em Jerusalém. Então ele era um convertido ao judaísmo, chamado prosélito. Ele tinha ido adorar naquela cidade e vinha com uma cópia do Antigo Testamento do livro de Isaías. Naquela época os livros eram rolos, né? Eram rolos de pergaminhos que eram abertos, não tinha todos os livros no mesmo rolo. Ele estava com o rolo do profeta Isaías e vinha lendo, ok? Então ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. Aqui nesse texto nós colocamos todo o capítulo de Isaías, que vai do versículo 1 até o versículo 12. E nós vamos fazer um comentário agora sobre tanto o livro de Atos como o livro de Isaías, ok? Nós pedimos a você um pouquinho de paciência, que hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Então vamos aos comentários ao texto. Qual o ensino que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos que o anjo manda Filipe ir para um lugar, para uma estrada que estava deserta,
O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Essa cidade de Gaza era uma das 5 cidades importantes da época de um povo que morava ali, chamado Filisteu. Existiam outras cidades, essa era uma das 5 mais importantes desse povo filisteu. Essa cidade foi destruída pelo imperador Alexandre o Grande, que foi o imperador que dominou a região da Palestina alguns séculos antes. E como resultado, essa estrada ela estava em desuso. Ela não era mais usada, como o anjo diz aqui para Filipe. Era uma estrada que estava deserta. Então o anjo do Senhor mandou Filipe para um lugar deserto que ninguém utilizava normalmente. Filipe podia questionar, mas não, ele foi e obedeceu, que foi justamente a estrada que o eunuco escolheu para poder voltar para a sua terra. Deus estava encaminhando Filipe para o meio do deserto sem nenhuma razão aparente. Muito interessante a maneira como Deus trata conosco, não é verdade? E Filipe obedeceu e foi ali conversar com o eunuco. Mas veja bem, outro detalhe que a gente quer comentar aqui é o seguinte: por que Deus mandou o próprio anjo ensinar aquele texto para o eunuco? Porque Deus não quer usar anjos para evangelizar, Deus quer usar homens. A ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, é um texto conhecido como a Grande Comissão, é que os discípulos, eles ensinem aquilo que Jesus ensinou. Ensine a todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. É por isso que Deus enviou Filipe, Deus enviou um homem, não anjos, para ensinarem a Bíblia ao eunuco. A primeira pergunta de Filipe, Deus colocou Filipe no caminho do eunuco, agora Filipe tinha que tomar a iniciativa ali de travar a conversa com o eunuco. Entendes o que lês? Essa é a pergunta de Filipe ao eunuco. E qual a primeira pergunta do eunuco também? O eunuco responde com outra pergunta: como poderei entender se não tiver ninguém que me explique? Foi que ele perguntou e convidou Filipe a subir no carro. Olha só, existem pessoas que têm sede de conhecer a Deus, que querem conhecer a Deus, mas não precisam de uma explicação. Por isso que é bom a gente conhecer, estudar a Bíblia, e se Deus nos der essa condição de a gente entender um pouco mais, nós com humildade e com gratidão a Deus por aquilo que Ele nos ensinou, nós vamos também transmitir aquilo que nós aprendemos para as outras pessoas, ok? Nós lemos também na Bíblia que ele estava lendo o profeta Isaías, nós já comentamos, capítulo 53, versos 7 e 8. O texto que ele estava lendo diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Ele estava lendo esse texto de Isaías. Então, olha só, nós podemos dar uma pergunta. Se a gente pegar o texto de Isaías, ler esse capítulo 53 de Isaías todo, parece que Isaías foi a testemunha ocular do ministério terreno de Jesus. Será que Isaías foi uma testemunha ocular? Não. Isaías viveu aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. 800 anos antes. Mas ele descreve o ministério de Jesus como se ele tivesse sido uma testemunha ocular. Ele descreve alguém que veio para cumprir uma profecia. Vamos ver aqui o capítulo 53 de Isaías. Vamos ler o capítulo 53 todo. Só 12 versículos, a gente vai ler aqui para você. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando nós falamos aqui que Isaías parece ter sido testemunho ocular, ele diz várias coisas aqui que nós vemos depois nos evangelhos suceder no ministério do Senhor Jesus. Diz que ele foi contado entre os malfeitores. Nós vemos os evangelhos citando isso. Foi contado entre os malfeitores. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele foi colocado na cruz no meio. Do lado direito, um malfeitor, do lado esquerdo, outro malfeitor. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Por que a sepultura com os perversos? A morte de cruz é a pena capital do governo romano. Os piores criminosos, eles eram crucificados. E as pessoas, quando morriam na cruz, elas ficavam vários dias ali e eram jogados, depois dos seus corpos, eram jogados no lixão de Jerusalém, o lixo do Inom, o que não aconteceu com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi sepultado na tumba de José de Arimateia. Uma tumba que José de Arimateia era um homem rico. Jesus foi sepultado com o rico. Por isso que diz que com o rico esteve na sua morte. Então nós vemos que Isaías descreve de maneira fidedigna, como se ele estivesse ali presente. E Isaías usa um termo aqui muito interessante. Ele fala que ele foi traspassado, quer dizer, foi perfurado pelas nossas transgressões. Então Isaías cita de maneira poderosa o ministério de Jesus Cristo. Outro detalhe que nós queremos falar com você, comentar aqui, é a segunda pergunta do eunuco. De quem ele está falando? De si mesmo ou de algum outro? O eunuco estava maravilhado com aquele texto. O eunuco estava entendendo que aquele texto estava falando de um sacrifício pelos pecados. Mas de quem o profeta está falando? Dele mesmo, de Isaías, ou de algum outro? E a Bíblia nos fala que Filipe, começando por esse texto, lhe falou das boas novas de Jesus. Isso que o texto no original fala, das boas novas de Jesus, do Evangelho de Jesus. O texto de Isaías fala sobre o braço do Senhor. O braço do Senhor simboliza a manifestação terrena do poder de Deus. É o mesmo texto, é o mesmo assunto que está falando também Isaías 51, verso 5. Então essa frase, o braço do Senhor, invoca a imagem de Deus como guerreiro divino lutando pelo seu povo. Isso que o texto nos lembra. E Isaías faz uma pergunta, quem creu? Uma pergunta retórica. Quem creu em nossa mensagem e a quem o braço de Yahvé foi revelado? E a resposta é ninguém, quase ninguém, poucas pessoas creram. O que nós vamos ver também nos evangelhos, poucas pessoas creram. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, que nós lemos no texto anterior, existiam apenas 120 pessoas reunidas. Outra palavra interessante aqui, que o Isaías usa, é renovo.
O renovo é uma planta, né? Uma planta que está nascendo ali, uma plantinha pequenininha que vai nascendo. O renovo também é citado em Isaías 11, verso 1 a 12. Também é falado sobre esse renovo. E qual a função desse renovo lá em Isaías 11, versos 1 a 12? Olha o que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Quem é Jessé? Jessé era o pai de Davi. Está dizendo aqui que da linhagem de Davi viria esse renovo. Jesus Cristo é descendente de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Esse texto aqui de Isaías está mostrando que esse renovo ele seria um juiz, seria alguém levantado por Deus para julgar com justiça. Esse é o renovo, essa é a função desse renovo. Mostra também o texto de Isaías, lá de Isaías 53 agora, que seria um sacrifício substitutivo. Você observa quantas vezes Isaías 53 fala sobre aquele que veio morrer pelo pecado. Olha, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, versículo 4, e as nossas dores levou sobre si. No versículo 5, mas ele foi traspassado, ou seja, ele foi perfurado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi um sacrifício substitutivo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No versículo 6. Continua ainda falando. No versículo 8. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E no versículo 10 também, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Nós vimos nos estudos anteriores sobre Jesus ser o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Jesus é tanto o segundo Adão como também é um sacrifício pelo pecado. No Antigo Testamento havia a figura do sacerdote. O sacerdote entrava uma vez no templo diante de Deus para oferecer o sangue de ovelhas como sacrifício substitutivo. Mas essa figura do sacerdote apontava para um sacerdote maior, um sacerdote que ele seria o sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. E esse sacerdote e esse sacrifício é o Senhor Jesus, o segundo Adão. Naquilo que Adão falhou, Jesus venceu e a sua justiça foi aceita por Deus em nosso lugar. Esse é o sacrifício substitutivo de Cristo. Continuando então, aqui também o texto nos fala de uma dupla imputação. Por que uma dupla imputação? Olha no versículo 10. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. A oferta, o pecado foi castigado em Jesus. Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado meu e pelo seu pecado também, pelo pecado de todo aquele que se volta para Deus pedindo a sua misericórdia. E depois, qual a segunda imputação? A segunda imputação está aqui no versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ali, enquanto Jesus estava naquela cruz, Jesus ficou 6 horas na cruz. Enquanto Jesus estava naquela cruz, a ira de Deus pelo pecado humano, pelo pecado dos seus eleitos, pelo pecado daqueles que se arrependem e creem em Jesus, foi derramada sobre a vida de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo? O salário do pecado é a morte.
a pena do pecado estava sobre Jesus. Deus descarregou a sua ira sobre Jesus para que a justiça de Jesus fosse imputada a todo aquele que crê. Com seu conhecimento justificará a muitos. Essa é a dupla imputação. A primeira imputação, o meu pecado e o seu pecado imputado em Jesus. E sobre Jesus foi descarregada a ira de Deus. A segunda imputação, a justiça de Cristo, uma justiça perfeita que cumpriu perfeitamente a lei, coisa que Adão não fez, nem eu nem você podemos fazer e conseguimos fazer. Essa justiça que Cristo cumpriu foi imputada naquele que crê. Também há uma necessidade de arrependimento. Por que é uma necessidade de arrependimento? Porque logo depois que Filipe ensina para o eunuco o evangelho, o que o eunuco pergunta para Filipe? O que me impede de ser batizado? O batismo não salva, mas o batismo é a manifestação externa de uma realidade interna. O batismo é chamado batismo de arrependimento. Por quê? No batismo, o homem está mostrando que ele está se arrependendo, é o símbolo do arrependimento. Então, quando o eunuco fala com Filipe, o que me impede de ser batizado? Filipe faz uma pergunta para ele. É lícito se crês de todo o coração. Então, além do arrependimento simbolizado pelo batismo, há uma necessidade também de fé. Crer de todo o coração. É lícito se crer de todo o coração. Necessidade de crer naquilo que o Evangelho ensina. Necessidade de crer naquilo que Filipe ensinou para o eunuco e que nós estamos falando aqui com você também. Que Jesus Cristo é o sacrifício substitutivo. Que Deus derramou a sua ira. A pena do pecado foi derramada sobre Jesus. E a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê. Você crê nisso de todo o coração, como o eunuco creu? E a resposta do eunuco? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então há necessidade também de saber quem é Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Nós falamos na aula passada. Cristo é 100% Deus e 100% homem. Aquilo que o homem não podia fazer, Jesus Cristo fez. Aquilo que o homem não podia fazer, Jesus Cristo, o Deus Filho, fez. Ele se ofereceu como sacrifício para que a pena do pecado fosse lançada sobre ele, para que a ira de Deus fosse descarregada sobre ele e para que a sua justiça fosse imputada a todo aquele que crê. Arrependei-vos e crede no Evangelho.